Nilson Barreto Socorro viveu a experiência de escrever os seus primeiros textos jornalísticos quando ainda era estudante secundarista no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Foi responsável pelo jornal do Grêmio Escolar da sua instituição de ensino. Aqui é um vídeo de memórias, no qual Nilson Socorro nos fala desse período da sua vida e também do momento em que se iniciou profissionalmente como jornalista, trabalhando na Gazeta de Sergipe, sob a direção do saudoso jornalista Ivan Valença. Me iniciei no jornalismo, pode ser na escola. E é na escola, essas atividades extracurriculares, essa atividade extra-classe que às vezes a gente não sabe, às vezes não dá importância, até quando a gente está lá não dá importância, depois na vida a gente vê como importante. Nós tivemos no Colégio Castelo Branco, nós fundamos o Grêmio. O Colégio Castelo Branco era novo quando a gente chegou lá, o Colégio Castelo Branco é de 1970, nós fizemos um Grêmio. E nesse Grêmio criamos o jornal, né? E o jornal, quem ficou responsável pelo jornal? Nilson. Então eu posso dizer que me iniciei no jornal aí. Eu gostava muito de ler. E lá em casa a gente tinha uma assinatura gratuita do Diário de Aracaju, dada por Orlando Orlando Costa de Souza, né? Orlando que deu, a meu irmão era amigo dele, e deu uma assinatura daquela Diário de Aracaju, e eu comia o jornal todos os dias, quando o jornal chegava eu comia. Então eu comecei a gostar do jornal a partir dessa leitura do nosso Diário de Aracaju. E na escola, lá no Colégio Castelo Branco, eu comecei a fazer jornal. E entrei no jornalismo profissional em maio de 1976, através de Givaldo Batista. Givaldo, que até hoje ainda milita na imprensa esportiva. Givaldo era meu amigo, lá do bairro Industrial, e a gente conversava muito. E um dia Givaldo me disse: Nilson, eu já tinha ingressado na universidade, estava fazendo curso de História. Givaldo disse: Nilson, você não quer ir trabalhar em jornal? Eu digo: rapaz, porque você sabe naquela época como era que a gente virava jornalista. E aí eu fui, ele me convidou e eu fui na Gazeta de Sergipe, me lembro, um dia 19 de maio de 1976, entrei ali na redação onde Ivan Valença, aquela figura, estava ali escrevendo, fui apresentado pelo Egivaldo como editor do jornal, e ele me disse: você quer ser jornalista? Eu digo: rapaz, eu estou aqui para ser esse. Ele aí disse: sente ali e escreva o que você fez esse final de semana. Eu digo: mas o que especificamente? Ele disse: você fez o quê? Você foi à praia? Você foi ao cinema? Você foi ao futebol? Escreva alguma coisa. Pronto, eu fui à praia. Aí eu escrevi sobre como se estivesse fazendo uma matéria jornalística na praia. Lhe confesso que eu acho que 20 linhas eu devo ter passado umas 2 horas para escrever e gastei não sei quantas folhas de papel eu joguei fora. Mas fiz. Ao término, entreguei para ele olhou, leu e disse: qual horário que você pode trabalhar? Eu disse: vai. Aí acertamos com ele, da tarde, eu fazia faculdade pela manhã, fui à tarde e recebi minha primeira pauta no dia, então, considero, no dia 20 de maio de 1975, corrijo, 1975. E aí foi aí que eu comecei no jornal, na Gazeta de Sergipe. Me lembro das 2 primeiras pautas que eu fiz, uma pauta sobre aumento do servidor público, fui fazer uma entrevista com o então secretário da época, Nivaldo Araújo, e outra pauta que era sobre uma reforma do prédio da nossa Associação Sergipana de Imprensa, a ASE, com o nosso companheiro Jurandir Cavalcante. E fiz as 2 matérias, cheguei no jornal ao final da tarde, escrevi as 2 matérias e fiquei muito satisfeito e também em dúvida, não sabia como era o mecanismo do jornal, entreguei as matérias, as 2 pautas, 2 matérias já pronto. E no outro dia, para minha felicidade, uma das matérias estava na primeira página do jornal, chamada para a página interna, que foi a matéria sobre o aumento do funcionalismo público, mas a outra não saiu. Eu digo: onde eu errei? Eu errei porque eu não sabia ainda como era o processo do jornal. Claro que a outra matéria, na matéria fria, ficou para a edição do dia seguinte. Mas foi assim que eu comecei no jornalismo.
Rapaz, eu acho que, por exemplo, eu vou dizer, o jornalismo como veículo de comunicação, na forma tradicional que a gente sempre teve, eu acho que é um dos importantes mais instrumentos que a sociedade tem para aproximar as ansiedades do público, públicas, ansiedades sociais, dos organismos governamentais de execução das políticas públicas, que nós aproximamos, nós somos interlocutores, nós somos intermediários dos anseios, das necessidades da sociedade, para torná-las públicas, torná-las conhecidas e colocar essa sociedade à disposição ou do conhecimento de quem tem competência para executar as políticas públicas, certo? Acho também um instrumento de aproximação das pessoas e um instrumento de formação. Não só formação cultural, mas formação política das pessoas. Esse é um papel que a imprensa faz e deve fazer bem.